Ui, peraí. Caramba. Júnior, tá ao vivo? Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais essa atividade do Coletivamente. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a psicóloga Mariana Oliveira, que ela vai conversar com a gente sobre os impactos que essa pandemia tem causado na nossa saúde mental. Então, a gente pede para vocês, vocês podem fazer perguntas via chat, tanto no YouTube quanto no Facebook, que a gente consegue aqui passar todas as perguntas para a Mariana. Mariana, muito obrigada, né, por você estar aqui com a gente hoje, né, em mais essa atividade do Coletivamente. E sejam todos bem-vindos e sintam-se à vontade para fazer as perguntas. Lembrando, pessoal, né, por favor, inscrevam-se no canal da Agência de Divulgação Científica e Comunicação do Instituto de Biociências. Falta pouquinho para a gente atingir a marca de 1.000 inscritos. Vamos lá, gente, dá essa força para a gente, tá? Um abraço. Bom dia, boa tarde já a todos. Obrigada, Sandra, pelo convite ao IB, por eu estar mais uma vez podendo contribuir com vocês, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, né? Esse momento totalmente inédito em nossas vidas. E, né, a gente não está sabendo lidar. Agora, acho que depois de abril, assim, que já chegou mais, né, aqui no Brasil e onde nós estamos, a gente está conseguindo vivenciar isso bem mais de perto, porque foi tão rápido, né? Em dezembro de 2019, nós estávamos vendo a questão da pandemia surgir na China e, e se alastrou de uma forma muito rápida e trouxe com ela muitas questões em relação também ao sistema de saúde, em relação à nossa saúde, em relação, né, à preocupação com os nossos parentes e perdas. E, além disso, tem muito mais que a gente vai falar aqui, né, das ocorrências devido à pandemia. E eu queria, assim, que vocês mandassem perguntas, né? Como que está sendo esse processo para vocês? Como que está sendo vivenciar esse momento de isolamento social? Quais estão sendo as dificuldades? Né? Interajam, coloquem suas dúvidas, seus questionamentos, suas angústias, e a gente pode discutir tudo isso aqui, tá? Então, bom, né, como eu estava falando, a pandemia ela veio de uma forma muito rápida, né, e a gente teve que mudar a nossa forma de viver de uma maneira muito brusca, né? A gente estava vivendo nossas vidas normais e de repente a gente não pode mais sair de casa e não pode mais também ter contato com as pessoas que a gente gosta, a gente não pode abraçar, a gente não pode beijar as pessoas que a gente ama, né? Então, isso gerou um impacto muito grande em nós, né? E lidar com essa situação não está sendo fácil. Muitas pessoas estão vivendo inúmeros problemas em relação ao Covid, né? A preocupação com as pessoas de risco, né? Crianças, idosos. A questão financeira, muitas pessoas estão perdendo seu trabalho, estão tendo que deixar de trabalhar, né? E isso é uma situação muito grave, é muito preocupante, né? Nas universidades, as aulas, a gente está se adaptando a ter aula online, né? Nem às vezes os alunos não conseguem estudar de casa e por outro lado os professores também estão tendo essa dificuldade de estar passando as matérias via online. Então é tudo muito novo e a gente não sabe como lidar com isso e gera muitas angústias, né? Muita ansiedade, muita insegurança. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer, né? Então, ah,
o que fazer para tentar pelo menos amenizar essas dificuldades? Bom, eu vou dar aqui um pouco assim de o que a gente pode fazer, né, durante a pandemia, que cada caso também é um caso, né? A gente tem inúmeras formas de viver, inúmeras formas de lidar com essa pandemia. Então, assim, eu gostaria que vocês colocassem aqui o que vocês estão sentindo, colocassem perguntas, o que vocês gostariam de saber sobre esse momento que a gente está vivendo, tá? Então, como eu estava dizendo, a gente reage de forma totalmente diferente frente às situações estressoras, tá? Essa situação é uma pandemia, uma situação estressora que gera insegurança e tudo mais. Então, assim, a gente reage de maneira diferente por quê? Pela nossa formação, pela nossa criação, pela comunidade que a gente está inserido. Então, né, tem pessoas que reagem de uma forma com muita revolta e tem pessoas que agem de uma forma mais tranquila até. Não no tranquila no sentido de, sim, estamos passando por uma situação inédita, estamos passando por um problema assim global e tem os cuidados que devem ser tomados e a gente segue eles para que em algum momento isso comece a se amenizar, né? Mas é difícil ter esse entendimento que isso vai passar quando a gente está num contexto meio conturbado, né? Muitas pessoas estão longe de suas famílias, né? Muitas pessoas estão sem trabalhar, muitas pessoas que estão tendo conflitos dentro de casa pelo fato de estar passando muito tempo com seus familiares, né? Houve um aumento de casos de agressões domésticas. Então, assim, essa pandemia ela veio para mostrar que muitas coisas não estão adequadas para nós, né? E, ah, e o que a gente pode fazer? Né? Acho que é interessante a gente ir por etapa e por parte, né? Nós temos algumas precauções que a gente tem que tomar, que isso daí todo mundo já sabe, já está muito bem divulgado nas redes sociais, nos meios de comunicação, que o uso de máscara, né, fazer a higiene correta da mão, evitar aglomerações, evitar sair de casa sem necessidade e ficar em casa também gera, né, angústia. Tem gente que está sozinho em casa, não é? Então, ah, ai, gente, é a primeira, acho que a live que eu tô fazendo, então eu também tô um pouco nervosa, tá? Me desculpem. Bom, então todas essas questões, poxa, de uma hora para outra a gente teve que dar atenção total a esses cuidados que antes nem eram tão enfatizados, né? A gente sabia que tinha que lavar a mão, mas agora, né, é muito explícito isso. Então você tem que tomar cuidado com a higiene, com calçados e tudo mais. Então já agrega uma preocupação a mais no seu dia a dia. Aí, quando as pessoas estão trabalhando em casa, estudando dentro de casa, é complicado. As pessoas que já trabalhavam dentro de casa estão ok, mas quem teve que fazer essa mudança também de uma forma brusca está sofrendo essas dificuldades, porque tem pessoas que não conseguem, né, ter esse acesso facilmente à internet, né, mexer e tudo mais. Tem pessoas que têm dificuldade. Às vezes tem outras pessoas que estão dentro de casa, têm filhos, e isso atrapalha, né? Você às vezes você não tem uma conexão boa de internet para estar assistindo às aulas, então fica mais difícil. A gente se sente mais sozinho. E na questão dos alunos perante a graduação, né, eu recebo algumas queixas aqui no consultório que geram uma insegurança, por quê? Não estão conseguindo acompanhar as aulas,
né, por essa dificuldade de ser algo virtual. Não há uns, não são todos, mas às vezes não tem um suporte de um professor ali, né, para ajudar, para incentivar também, porque os professores também estão tendo dificuldade. E isso gera angústia, porque pode ser, e será que eu vou perder o ano? Será que eu vou conseguir dar conta de estudar em casa? É difícil. É difícil estar em casa, é difícil estudar em casa, é difícil. Então, mas como foi tudo de uma forma muito rápida, Mariana, eu acredito que nós necessitamos aprender a ter resiliência, né? A famosa resiliência que a gente traz, que tanto se fala, mas muito difícil se pratica. Então, assim, o que é ser resiliente? Né? É o se deparar com essas situações que fogem do nosso controle e tentar contornar e lidar com a situação da melhor maneira possível, tá? Então, assim, ok, nós estamos em meio a uma pandemia, a gente está cheio de restrição, nós estamos limitados, né, restritos dentro de casa, mas isso não quer dizer que a gente não pode tentar agir e se adequar numa maneira diferente, de uma maneira nova e diferente, usando aquilo que a gente tem de mais próximo, de palpável, né? Então, né, o que tem se falado muito, né? Como que eu vou lidar com essa situação? Primeiro, talvez manter uma rotina, estabelecer uma outra rotina, mas poxa, Mariana, como que eu faço isso, né? Dentro de casa? Eu não tenho vontade, eu não tenho. O fato de estar dentro de casa remete ao quê? Estou no conforto do meu lar, a minha cama está próxima, né? A cozinha que eu posso ir ali está muito próximo. Então nós temos que se adequar a esse nosso ambiente onde nós estamos. Se eu preciso trabalhar, se eu preciso estudar, é interessante que a gente ache um lugar onde a gente possa fazer isso, onde eu tenha uma mesa, num lugar mais afastado da sua cama. Outra coisa, trocar de roupa, não passar o tempo todo de pijama, porque também remete que você está em casa tranquilo e estou de férias. Essa é a impressão que às vezes dá. Mas não, nós não estamos. Tem pessoas que falam assim, eu estou com a sensação de que está tudo parado. Não, não está tudo parado. As coisas estão acontecendo e a gente vai se adequando para que a gente consiga continuar nesse movimento, né? Então, achar um lugar legal para você estudar, para você trabalhar, estabelecer horário, né? Não vai ser o mesmo horário que você vai fazer fora do trabalho, mas estabelecer pequenos horários com intervalos para você fazer os seus trabalhos, para você fazer, né, as suas atividades. Bom, aqui o Vinícius ele falou assim que a preguiça é o mal que me acompanha e faz muito tempo. Bom, Vinícius, vou te dizer uma coisa, a preguiça ela acompanha todos nós, tá? Então, né, as pessoas também pensam, na hora que me der a vontade, eu vou fazer. Na hora que essa vontade que a gente espera, essa disposição que a gente espera, ela não vai aparecer assim do nada, né? Porque é cômodo, é gostoso, é confortável a gente ficar ali, né, na nossa cama, ou jogando, ou mexendo em redes sociais. Então, assim, a gente fica com preguiça mesmo. Mas o que fazer para você tentar combater, diminuir essa preguiça? Você fazer a rotina é interessante. Porque é um compromisso que você faz com você mesmo. Você pode ter a rotina e não cumpri-la. Mas aí você vai continuar do mesmo jeito que você está. Mas esse compromisso que você firma com você, não, né? Eu tenho que estudar ou eu tenho que fazer uma atividade física. Estabeleça um horário, 1 hora por dia, uma vez por semana. E como que eu posso dizer?
se dê a oportunidade de experienciar novas atividades, para que você consiga aos poucos sair da preguiça. Porque a preguiça ela está presente, ela não some de uma hora para outra. E o que a gente faz de errado, né? Quando, ai, tô com preguiça, tenho isso e aquilo para fazer. Nós queremos assumir todos esses compromissos num dia só. Aí o que acontece? A gente não dá conta de tudo que a gente planejou, porque a gente quer fazer tudo de uma vez. E quando a gente não dá conta, a gente acaba se frustrando, daí fala, eu não sou capaz, eu não consigo. Então, assim, né, para vencer essa preguiça, para começar a ter essa rotina, vai inserindo aos poucos, né, um horário, a atividade que você precisa fazer, aquilo que é mais importante, dá prioridades. Faça no seu dia aquilo que você precisa realmente fazer. E não se cobre em ser produtivo. A gente está num momento realmente bem estressante, bem ansioso. Então, né, vamos ir com calma, vamos por etapa, tá? Eu vou ler as perguntas aqui e vou ir fazendo comentários, tá bom? Tá. A Mariana falou aqui: ansiedade para estudar e não estudar pela ansiedade. Bom, a ansiedade não sei se eu já falei com vocês, mas a ansiedade é uma sensação natural do nosso corpo frente às nossas preocupações, né? A ansiedade é aquilo que a gente visualiza no futuro, é o que nos preocupa no futuro. Porém, o que acontece? Eu fico ansiosa porque eu preciso estudar, mas eu não estudo porque eu estou ansiosa. Então, a gente entra nesse conflito. E como tentar amenizar essa situação? Bom, é o que eu estava falando da rotina, né? Vamos lá, na sua semana você precisa fazer, sei lá, 2 trabalhos. Você pode dividir esse trabalho em 4 partes, sabe? E fazer um pouquinho por dia, né? Por quê? Não fica maçante e você consegue fazer o necessário, pelo menos por dia, sabe? E quando a gente fica nessa sensação de ansiedade, nossa, será que eu vou ir bem? A gente acaba deixando de vivenciar esse momento presente por conta dessas preocupações. E aí a gente acaba procrastinando, deixando na hora que a gente vê ter um monte de coisas para a gente fazer de uma vez só. E a gente não dá conta. É interessante que fazer um pouquinho por dia, é um pouquinho por dia que no final, né, vai ser muita coisa, sabe? Então, assim, a ansiedade, a gente não tem como eliminar ela da nossa vida, ela faz parte, principalmente agora, porque o que vai ser do ano? Será que esse vírus vai acabar até o final do ano? Será que a faculdade vai voltar? Então, assim, são muitas preocupações futuras, né? E a gente esquece de viver o dia de hoje. E essas preocupações, elas são reais, a gente não tem como camuflar ela, mas tudo bem, a preocupação está ali, mas eu tenho que voltar aqui para o meu presente porque eu tenho coisas para fazer, né? E nosso futuro, né? Tudo que vai acontecendo depois também é construído agora. Então, assim, eu acho que entender que nós estamos ansiosos, tentar alguma tática para tentar diminuir essa ansiedade, para que você consiga ter o foco naquilo que você realmente precisa fazer, tá? Né? Nós ficamos pensando e criando situações e a gente perde muito tempo fazendo isso. Eu tenho certeza, principalmente à noite, tá? Quem não fizer isso, por favor, me fala aqui, porque eu tenho certeza. À noite é o momento também que a gente deita e fica pensando e dá ênfase a essas preocupações, acaba não dormindo, daí você acorda tarde, daí o seu dia não rende, e assim vai virando uma bola de neve. Então, assim, pessoal, a ansiedade está aí, ok, a gente tem que entender. Vamos tentar controlar. Tem pessoas que controlam a ansiedade com meditação, yoga ou outras coisas, e tem pessoas que precisam extravasar, né, fazendo alguma atividade física,
fazendo algo para se movimentar para acabar com a ansiedade. Então, assim, é interessante cada um identificar qual é o melhor meio de você diminuir a sua ansiedade. Faz a sua, veja o que você precisa fazer, o que você está com as coisas pendentes e se programe para ir fazendo aos pouquinhos, tá? Senão a gente vai chegar no final e vai ter uma série de coisas que estão super atrasadas. Bom, vou ver aqui o comentário do Leonardo, que ele fala: muitas vezes acho que não é só preguiça, mas sim uma falta de vontade e motivação. Sou estudante de federal e, como não estou tendo a obrigação de estudar como normal, acaba que não flui esse ânimo. Pois é, Leonardo, não é só uma preguiça. Sim, às vezes a gente está desanimado, não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente está super disposto. E como eu disse um pouquinho mais antes, essa vontade, essa motivação que a gente espera que vai surgir, nem sempre ela surge. Nós temos que criar essa motivação, sabe? Por isso que a rotina ela ajuda muito. Você vai se preparar para fazer aquilo que você precisa. E quando você for fazer algo, você não precisa fazer tudo de uma vez, porque também cansa, você já não tem disposição para fazer. Aí você se obriga a fazer muita coisa e depois não dá conta. Entende? Então, assim, entender também qual é o meu limite, né? Olhar para toda essa situação realmente desmotiva, faz com que a gente perca vontades. Mas essa prática da motivação é uma prática diária, é algo que você vai fazendo aos poucos, todos os dias, é um pouquinho por dia, e assim você vai dando conta daquilo que você realmente precisa, tá? Bom, a Mariana fala assim: eu não consigo relaxar, pois penso que deveria estar estudando. Tá. Aí eu volto mais uma. Gente, eu entendo que fazer uma rotina é algo extremamente difícil. Não extremamente, mas é difícil até a gente se adaptar àquilo que é bom para nós. Porém, é muito interessante nesse caso. Poxa, eu não consigo relaxar porque eu fico pensando que eu tenho que estudar. Aí entra a questão da ansiedade, né? Eu tô ali parado, tô descansando, um momento de ócio, mas poxa, eu tenho que ir no trabalho, eu deveria estar estudando, eu deveria. Então, isso também é uma ansiedade, né? Você está fazendo algo, mas não está focado no que está fazendo, porque está pensando em outra coisa, sabe? Então, assim, separar os seus momentos de estudo e de descanso. Vamos supor, estudei das 2 às 4, das 6 às 8 é o meu momento onde eu vou descansar. Nós precisamos de descanso, a gente precisa de um momento para relaxar. Tá tudo tão estressante, tão angustiante que nós precisamos de meios para que a gente consiga relaxar e assim dar conta daquilo que a gente precisa fazer, né? Nós não somos só trabalhar, 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 trabalhar. E sem contar que, além da pandemia que a gente está vivendo, além dessas dificuldades, tem as coisas corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia, né? Os imprevistos, problemas pessoais, problemas familiares. Então, assim, é uma série de coisas que, que deixam a gente muito angustiado e sem vontade e sem essa motivação. Tá, a Bruna ela fala, importante equilibrar o que precisa ser feito com o que você precisa fazer, que faz sentido na sua para além das suas obrigações, né? Bom, é interessante a gente realmente fazer esse equilíbrio. Poxa, eu tenho coisas que precisam ser feitas, mas também eu tenho coisas que eu quero fazer. Oi? Bom, enfim, continuando. Então, assim, a gente vai tentar harmonizar, fazer uma harmonização, entendeu? Você
coloca lá no seu dia as coisas que realmente são necessárias, que você precisa fazer, que é importante para você, mas também acrescentar coisas que você gosta de fazer, coisas que te dão prazer, coisas que te dão a sensação de bem-estar. Ah, mas Mariana, tudo que eu fazia que me dava bem-estar era fora de casa. Bom, aí nós estamos numa oportunidade de descobrir coisas que a gente pode fazer dentro de casa que também nos tragam bem-estar, né? A gente talvez trabalhar um pouco essa criatividade, porque se nós, ai, só vou fazer isso quando a pandemia acabar, só vou ir para academia quando a pandemia acabar, a gente acaba não fazendo nada, se preocupando em demasia, e isso não é saudável, tá? É o lado bom da pandemia poder ficar em casa, mas o lado ruim é ter que conviver com a família. É muito interessante esse comentário no sentido de, né, como às vezes a gente não conhece muito as pessoas que estão dentro da nossa casa, né? Porque antes a gente, né, vai trabalhar, então o convívio era só em, em momentos de almoço, janta, noite. Então agora está sendo esse convívio diário, praticamente o dia todo, então a gente está se confrontando com esse outro que talvez a gente ainda não conhecia, né? Então gera assim muitos conflitos, tem brigas e discussões. Se o contexto familiar ele não for um contexto, vamos dizer, saudável, ali onde não haja uma boa relação, realmente dificulta ainda mais, né, essas relações e a nossa saúde psíquica também. Porque a gente talvez quer mudar, mas no momento não é um momento de talvez fazer essas mudanças, às vezes a gente tem que conviver, não tem para onde ir. Então, assim, a gente acaba ficando mais deprimido, acaba ficando mais ansioso, né? Passa muito tempo mais nervoso. Então, assim, infelizmente, né, essa é a realidade de muitas pessoas e, enfim, é muito triste isso. Bom, o Gabriel fala, ele acredito que a situação atual tenha gerado uma frustração tão grande que não estamos sabendo lidar e acaba nos paralisando, como dizem. É eita atrás de eita. Bom, Gabriel, é eita atrás de eita mesmo. Algo que eu observei, que é o seguinte. Bom, nós, né, essa situação, nós pensamos assim que a gente tem controle da situação, né? Que a gente tem controle das coisas que acontecem. Não, a gente não tem muito controle, tanto que cá estamos no eita atrás de eita, né? Veio tudo isso para mostrar para nós que a nossa vida ela pode desestabilizar a qualquer momento, tá? Né? Então foi o que aconteceu. A gente vivemos talvez posso dizer, um caos que não foi planejado, ele simplesmente aconteceu, né? E o que que eu faço? Né? A gente não tem como, ainda não há um remédio, ainda não há uma cura, então, aquilo que eu te falei, a resiliência. Talvez seja interessante entender que, infelizmente, coisas ruins acontecem, né? Como eu vou lidar com elas também né, é o que vai fazer a diferença. Mas eu entendo que é estressante, é angustiante. Poxa, estava indo tudo tão bem. Eu, por exemplo, eu vou assim, falar um pouquinho. No começo do ano, né? Tinha vários projetos. Nossa, 2020 vai ser o ano. Aí chegou abril, acabou com tudo. Então, assim, tem coisas que talvez nesse momento a gente vai ter que dar uma pausa, talvez projetos que a gente vai ter que, né, esperar um pouco para dar continuidade. E isso gera angústia, sim, porque a gente, poxa, estava tudo sob controle, as coisas estavam fluindo bem e, eita, não está mais bem. Então, assim, entender que a gente está, o que que eu posso fazer nesse momento, sabe? Entender que essa situação ela está presente, eu posso fazer aquilo que
está mais próximo de mim, aquilo que está mais até mais fácil para eu fazer. Não é interessante a gente abraçar coisas mais do que a gente pode fazer, tá? E dar o nosso melhor, se cuidar, cuidar das pessoas que a gente gosta e esperar até o momento que isso vai acabar e a nossa vida volte a começar a se normalizar. Bom, a Júlia diz que acho legal quem tenta ser positivo nos momentos atuais, porque eu simplesmente não consigo. Acho que estamos ladeira abaixo e que tudo tende a piorar e só nós acostumamos com isso. Bom, é difícil a gente ser positivo na hora que a vida tá um caos, né? Não tem como, né? E não adianta, se a gente começa a negar, né, essas situações ruins, a gente não enfrenta elas, a gente não consegue dar conta delas, né? Realmente, é entender, sabe, Júlia? É entender que esse momento é um momento difícil, poxa vida, né? E além como eu disse, além da pandemia, tem outras questões também que são bem pesadas para nós, né? Fora tem a nossa vida particular, as questões da pandemia, uma questão governamental. Então, assim, a gente está num caminho não muito bom. Isso eu vou ter que concordar com você, né? A gente está vivendo um momento completamente difícil. Mas é aí que tá, né? O que que eu posso fazer no meu dia a dia para começar a experienciar pequenas coisas que são boas para mim, né? E, bom, uma das coisas que eu queria colocar aqui, só para encaixar nesse comentário, é que a gente está sendo bombardeado por inúmeras notícias e fakes e jornais sensacionalistas, que também isso não é saudável, né? Quanto mais a gente vê, né, quanto mais a gente vai se preocupar e mais angustiado a gente vai ficar, tá? Então, veja o que é necessário só. Se atualize com fontes seguras, não fique dando ênfase todos os dias. Veja, preste atenção o que você está vendo, o que você está buscando ver, porque isso também é algo que a gente vai se alimentando dessas informações e isso vai gerar tanto uma reação positiva quanto uma reação negativa. Então, assim, eu começar a escolher coisas que me fazem bem, né? Talvez melhorar a minha alimentação, fazer uma atividade física em casa, conversar com aqueles amigos que estão fora, a gente tem ainda essa oportunidade de ter essas conversas ainda virtualmente. Então, quais são as pequenas coisas que me dão prazer que eu posso começar a acrescentar no meu dia a dia? Né? Porque coisas ruins estão acontecendo por todos os lugares. Então, o que que eu posso fazer por mim para tentar amenizar essas angústias e essa negatividade toda? Bom, o Mauro, ele está no Equador, que chique. Olá. Bom, tá. O Leonardo ele diz: nos tempos de hoje, vemos muito como as pessoas exageram qualquer tipo de relacionamento. Enxergam, desculpa. Algumas, por mais que entendam a importância da quarentena, acho que deve furar por um mix de dependências. Bom, é uma responsabilidade que nós temos para comigo e para com o meu próximo, né? O quanto esses dias tive que consertar algo e eu vi uma pessoa sem máscara, assim, eu não tive muita reação para, poxa, é uma coisa que está no decreto, você toma multa se você não usar máscara, sabe? Então, por que que esse autocuidado tá, tá sendo banido, assim, né? As pessoas, não está acontecendo, mas também a gente tem um exemplo, talvez, muito maior que nós, que banaliza todos esses cuidados que nós estamos tendo. Então, se o nosso representante, né, nosso não, meu, desculpa, mas se esse representante ele não passa as informações corretas e na verdade ele está agindo de forma totalmente contrária, é claro que muitas pessoas não vão dar importância, mas sim quem realmente acredita e entende que isso é real, né, que a gente vai começar a se cuidar e vai ter que, né,
cuidar da gente, cuidar das pessoas que a gente ama, porque a gente não sabe, nós podemos ser assintomáticos e tá passando isso para outras pessoas. É uma questão também da sua autorresponsabilidade que você tem com você e com as pessoas, né, na sociedade em que você está inserido, correto? Então, assim, né, essa dependência de relação. Bom, né, tem pessoas que estão sozinhas, tem pessoas que estão vivendo um caos também dentro de casa e talvez às vezes precisem de um contato externo, porém esse contato ele deve ser assim de uma forma bem restrita ou de uma forma online, né? Porque entenda, né, que essas dependências que você colocou, ela pode vir de N maneiras. Pode ser assim, eu quero ver meu namorado, então, assim, o quanto isso é não importante, mas o quanto isso é necessário, sabe? Ou às vezes, poxa, eu precisava conversar com um psicólogo porque eu tô me sentindo mal nessa quarentena. Então tá, veja se você faz online ou se você tem um psicólogo onde tome todos os cuidados adequados para você ser recebido. Porque sim, gente, às vezes a gente, né, tem pessoas que vão furar a quarentena, tem pessoas que estão furando a quarentena, tem pessoas que não estão nem vivendo a quarentena. Então, acredito que todo mundo tem uma responsabilidade nesse momento, não só consigo, mas, né, acho que o respeito é importante nesse momento. Porque senão, se a gente ficar furando todo mundo, isso não vai acabar. A gente tem que entender que é uma responsabilidade coletiva. Se a gente não tomar os cuidados necessários, mais demorado vai ser sair desse momento, tá bom? Bom, tem mais perguntas? Bom, a Cá tá falando aqui, ó. Estou me sentindo muito sobrecarregada. Estão passando muitas aulas imensas e atividades. Logo está sendo mais pesado do que o presencial. Acabo não tendo tempo de fazer atividades de lazer. Bom, né? Como eu falei para vocês lá no começo, né? Além da gente ter que aprender a readaptar, né, no nosso cotidiano, a gente também tem que estar tentando reaprender a estudar de forma virtual, né? Eu também já recebi alguns alunos que falam, poxa vida, os professores estão, né, mandando muitas matérias, muitas videoaulas, muitas coisas e não está dando conta. É que assim, né, a gente tem que talvez conversar com esses professores, porque eles também estão se adaptando a isso, né? Sei lá, conversar com os seus colegas de sala, fazer uma reunião com esses professores para ver qual é a melhor maneira de dar conta disso tudo, né? Porque, como a gente estava falando, às vezes a gente não tem a motivação, a gente está indisposta. Como que eu vou dar conta de tudo isso e mais o que eu estou sentindo, que não é pouco, né? Então, assim, a questão da rotina, né, para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente ter os nossos momentos de lazer é interessante, mas também talvez possa ter algo que vocês possam fazer em relação às aulas, né? Conversar com o professor, expor essas dificuldades, porque eu tenho certeza também que eles estão tendo dificuldades nessas questões online, tá? E sim, a gente está sobrecarregado, sim, tanto de questões também muito emocionais, né? É muito medo, medo de pegar o vírus, medo de passar o vírus, medo de que pessoas da nossa família, né, nos deixem por conta disso. Se alguém morrer nesse momento, não pode nem ter uma cerimônia de despedida. A questão também da estabilidade, será que eu vou continuar trabalhando? É uma insegurança muito grande. Então, assim, a gente está sobrecarregado mesmo. E se for necessário, procure uma ajuda profissional, alguém que possa te orientar a como lidar nesse momento, como fazer, né, para a gente ir tirando essa sobrecarga de nós. Né? A gente está tendo muita responsabilidade, tendo que ter muitos cuidados, então é uma situação difícil. Bom, tem mais perguntas? Por enquanto está ok. Ah.
Bom, a Beatriz fala: como lidar com o sentimento de não se pertencer mais ao seu antigo ambiente familiar, já que a maioria dos alunos se mudaram da casa dos pais e na quarentena voltou para a casa dos pais. Tá. Esse processo, né? Primeiro eu saio da casa dos meus pais, agora eu vou viver minha vida e por conta da pandemia eu tenho que voltar. Esse sentimento de pertencer, né? Talvez você sinta no sentido de, sim, eu pertenço, eu sou filho dos meus pais, porém eu não faço mais parte daquele convívio familiar, né? Do convívio familiar próximo. Eu saí. Agora eu tenho a minha vida, né? Estou fazendo a faculdade, moro numa república, eu moro sozinho, tenho outra rotina, tenho outra forma de lidar com a minha vida. Então, sim, pode gerar um conflito, tá? Mas entender também, esse momento, né, a gente está tendo que pedir socorro de vários lados, né? Tem muitas pessoas que estão voltando para casa dos pais. E não é fácil aceitar que a gente precisa, né, desse retorno. Às vezes é uma questão financeira, questão de saúde, mas entender também que isso está fazendo parte desse processo que a gente está vivenciando. Uma hora esse momento vai acabar, né? Aí a gente volta para a resiliência, né? O que que eu posso fazer aqui, né, para eu me sentir mais confortável e entender que esse momento ele não vai ser para o resto da minha vida, né? Não vou ter que ficar aqui na casa dos meus pais para sempre. Então, né, entender que isso é algo temporário, né? E você tá também podendo estar, não sei como que tá o convívio familiar, se ele tá bom, se ele tá ruim, ou é só uma questão de pertencimento mesmo. Mas acho que uma vez que você sai, né, se você se descobriu, você tá vivendo a sua vida da maneira que você gosta, da maneira que você acha melhor, e voltar, né, para casa dos pais, talvez dê aquela sensação de, poxa, tenho que seguir as regras, tenho. Mas assim, são a casa dos seus pais e talvez se acontecer um diálogo entre vocês, né, pode ser que essa sensação ela possa ficar mais tranquila, né, de não pertencer. Eu pertenço, estou aqui temporariamente, em algum momento isso vai acabar. Tá ok? Bom, vou falar, acho que enquanto não surgem outras perguntas, eu vou dar uma continuidade aqui, né, de tudo que eu falei agora, essas questões de estudo, de estar em casa, tudo isso a gente tá gerando um sofrimento em nós e às vezes a gente não sabe nem o que fazer, né? Talvez a primeira coisa é a gente entender que a gente está na situação que está, né? Tem o que que eu posso fazer para melhorar, tá? O que que eu posso fazer para melhorar a minha rotina dentro de casa? O que que eu posso fazer para melhorar o meu humor dentro de casa? Quais são as opções que eu tenho de lazer dentro de casa? Aonde que eu posso montar o meu espaço para trabalhar, para eu estudar dentro de casa, né? Se eu estou num contexto familiar talvez conturbado, fique atento para que a situação ela não se agrave. E caso aconteça, procure ajuda, né? Acho que a gente não pode se calar nesse momento também. O autocuidado também é algo que faz muito bem para nós, né? Às vezes a gente não consegue nem pensar sobre isso nesse momento, porque é tanta coisa, tanta preocupação, que a gente acaba esquecendo da gente. Mas quando a gente também separa esse momento para esse nosso autocuidado, né? Para o momento que você vai relaxar, é importante. É importante, por quê? Porque a gente precisa descansar, a gente precisa se sentir, fazer coisas que nos façam bem. Então, separe um tempo para você, separe um tempo para você ler, separe um tempo para você jogar, separe um tempo para você conversar, separe um tempo para você fazer nada, sabe? O que eu vejo também muitas coisas é uma autocobrança da produtividade. Nossa, eu tenho que ser produtivo, produtivo. Mas como teve essa mudança muito rápida,
esse processo de adaptação, ele está sendo mais difícil, né? Como me adaptar a estar em casa? Como me adaptar a estar trabalhando, né, pelo computador? Nós precisamos de um tempo para se acostumar. Talvez esse tempo ainda não tenha dado, esse tempo da gente, né, entender e começar a produzir de uma forma de produzir mais, oxi, de produção, maior produção. Então, dê tempo ao tempo, respeite o teu processo, respeite as suas limitações, né? Eu falei assim, às vezes a gente quer fazer tudo, mas nem sempre a gente dá conta de fazer tudo. Então, o que que eu dou conta de fazer? O que que eu preciso fazer? O que que eu estou disposta a fazer, né? Isso tudo, né, faz uma diferença. Porque se eu não ultrapasso esse meu limite, eu não me desgasto tanto, eu tenho mais energia para fazer outras coisas, né? Se eu delimito tudo aquilo que eu tenho para fazer, eu vou evitar de deixar coisas para trás, tá? Né? Por conta da procrastinação, por conta da falta de motivação, por conta da preguiça. Então, faz pouco a pouco que vai dando certo. É um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, tá? E outra coisa, a gente, né? Peraí. Bom, então, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a viver em quarentena, a gente está aprendendo a não ter mais os nossos vínculos. Não sabemos como vai ser tudo isso depois, mas assim, eu espero que todos vocês tenham aproveitado, né, esse momento. Podem mandar perguntas, podem falar suas angústias. Qual está sendo a maior dificuldade de vocês passar por esse momento, né? Eu estou aqui para poder contribuir, para esclarecer e para ajudar vocês, né, a lidar melhor com essa situação, tá? Bom, então vamos lá. O que que a gente pode fazer, né? Continuar. O que que a gente pode fazer para amenizar? Fazer a rotina, né? Buscar coisas que a gente gosta de fazer, não ficar olhando notícias todos os dias, né? Qualquer notícia também, porque tem muitas coisas que não são reais e a gente se apropria e compartilha isso. Então é interessante que vá buscar fontes seguras, tá? O que mais? Manter contato com pessoas que você gosta, com seus amigos, manter um contato virtual, conversar, né? Ocupar a nossa cabeça com leitura, talvez algo diferente que você nunca tenha tentado, mas gostaria de fazer. Então, assim, agora a gente tem tempo para fazer isso, organizar as coisas, mas eu acredito que desde o começo todo mundo já deve ter organizado muita coisa, então não estão mais com vontade. Então, buscar se entreter, né, em algo saudável. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho muito importante, é no aumento do abuso de substâncias químicas nesse período da quarentena. Ele, o Leonardo ele fala da maior dificuldade é criar uma rotina fixa. Hoje eu tive momentos de criar algumas, mas o problema é manter fixo nisso. Ok. É difícil sim fazer uma rotina. Eu disse aqui no começo, não é algo fácil. No começo a gente às vezes até tem essa disposição, né, de montar a rotina, de estabelecer horários e tudo mais. Porém, o que dificulta é o depois, é a disciplina. Se disciplinar para manter a rotina. Ou seja, usando um exemplo, poxa, eu quero ir para academia, eu quero perder peso e tudo mais. Né? No início, até que é fácil, né? Tem uma disposição, você estabelece um horário, pois vai perdendo a motivação.
né? Aí eu trago a questão da disciplina. Disciplina é você fazer aquilo sempre no mesmo horário, né? Como eu disse também no começo, nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está, mas fazer o melhor e o máximo que você conseguir, tá? Para a gente manter essa rotina, a gente precisa praticar ela, mas nem sempre ela vai ser agradável, tá? Né? Então, é nesse sentido que eu falo para vocês. A rotina não é fácil, mas ela traz bom resultado, tá? Porque a gente deixa de fazer, a gente deixa de procrastinar, a gente faz as coisas que a gente precisa fazer, e isso, né, quando a gente, é algo muito interessante, quando a gente realiza todas as tarefas que a gente tinha para fazer, né, que a gente delimitou na nossa rotina, traz depois disso tudo uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque ali eu me senti útil, ali eu fui produtivo, eu fiz as coisas que eu precisava fazer. Então, assim, dá a sensação de dever cumprido. E isso é muito bom também, né? Às vezes, quando a gente está na preguiça, é gostoso, mas a gente tem que fazer as coisas, às vezes é difícil, mas quando a gente conclui, é muito bom. Dá a sensação de, pronto, fiz aquilo que eu precisava fazer. Então, assim, insista, né? Invista nesses momentos, procure talvez tornar esses momentos o mais agradável possível, coloque uma música, né? Num lugar mais arejado, um lugar claro, onde você se sinta confortável para fazer as coisas que você precisa fazer, porque elas estão lá. Em algum momento você vai ter que fazer, né? Então, se ela fizer parte da sua rotina, vai ser melhor, porque você vai ter mais tempo para aproveitar depois, né? Agora eu queria só voltar na questão do abuso de álcool e drogas, tá? Porque eu acredito que é muito importante a gente falar sobre isso nesse momento, porque também houve um aumento, né, do consumo dessas substâncias. Né? O que que é o álcool? O que que são drogas? Né? São substâncias que fazem a gente dar uma fugida da nossa realidade, né? Da sensação de bem-estar que a gente está tanto procurando, né? Porém, não é uma busca saudável, né? Esse aumento, né? Nesse momento tem pessoas que acabam por estar em casa, acabam bebendo, fumando mais. Então, assim, tá atento à sua saúde, né? Você tomar uma cerveja, você tomar algo de vez em quando, ok, mas preste atenção se isso está se tornando algo muito frequente, porque pode gerar uma dependência e problemas muito maiores, né, mais para frente. Então, procure a ajuda de um psicólogo ou de alguém que você confie, né, para lidar com essas situações, porque o álcool e outras drogas, né, não é isso que vai solucionar, tá? Ele vai sim trazer um momento de bem-estar, ele vai trazer um momento de prazer, mas ele não é saudável, tá bom? Então, busque outras coisas para a gente sair dessas fugas, para a gente dar essas fugas, né? Que não seja algo que vá deteriorar a nossa saúde, ok? Algumas perguntas a mais? Bom, bom, gente, talvez é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Esse momento realmente, como eu disse, tá difícil, mas de pouco em pouco a gente pode tornar essa situação um pouco menos dolorosa, sabe? Alguma dúvida? Bom, então assim, uh, tomem seus cuidados. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tiver que sair, né, use máscara, higienize suas mãos. Se você está tendo crises ansiosas, se você está se sentindo mais deprimido, procure ajuda, procure conversar com outras pessoas. É normal a gente estar sentindo isso nesse momento, né? Porque é um momento incerto, a gente está preocupado, a gente está preocupado com a nossa saúde, com as pessoas que a gente gosta. Então, assim, não sinta isso sozinho, converse com alguém, tá? Tem um número de crises de ansiedade que estão aumentando bastante, mas também essas crises ela vem porque a gente também fica, né, enfatizando tanto essa preocupação no futuro
sempre que realmente a gente, né, acaba tendo outros sintomas, como palpitação, às vezes perda de apetite, vômito, enfim, uma série de outras coisas. E pessoas também andam bastante deprimidas pelo fato também de estar sozinho, né, de não poder ter contato, de não sair mais, ou às vezes perder o trabalho. Então, é importante a gente ficar atento ao que nós estamos sentindo, né, para que isso não venha se agravar mais para frente. Então, tomem seus cuidados, né, cuidem das pessoas que você gosta, procure fazer coisas que sejam boas para você e que te dão prazer. E fiquem em casa, porque ficando em casa que isso aí vai passar o mais rápido possível, tá bom? Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, eu acredito que seja isso. Oi, Mariana, obrigada por sua ajuda. Eu acredito que foi bastante produtiva, né? Eu peço desculpa aos participantes, a gente está tendo problema com o Simpla para fazer as inscrições. Sinceramente, eu não consegui, né, ver o que está acontecendo. Eu mandei um formulário, um link, né, para o nosso formulário de avaliação do evento. Se vocês puderem, né, acessar esse link e avaliar como é que foi essa atividade. Eu vou colocar o meu e-mail pessoal aí no chat para vocês que assistiram essa apresentação e precisarem de um certificado, por favor, entre em contato comigo, tá? Eu vou deixar o e-mail aqui no chat. O Júnior está me dizendo que a inscrição foi liberada no Simpla. Alguém poderia tentar fazer a inscrição e dar um retorno para a gente se conseguiu fazer, por favor? Bom, Sandra, só queria antes de. Bom, foi um prazer enorme estar aqui novamente. E eu queria também pedir desculpas, porque eu acho que essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma live assim ao vivo, né? É diferente palestra presencial e ao vivo, assim. Então, né, eu espero que eu tenha contribuído, eu espero que eu tenha agregado. Qualquer dúvida, né? Vocês podem entrar em contato comigo, né? Qualquer auxílio que eu possa ajudar vocês, podem contar, tá bom? Não, foi bem interessante, Mariana, as dicas que você passou, né? Inclusive, até teve uma xará sua, né, a Mariana, que postou nos comentários, né, que ela até fez uma rotina por escrito e deixou isso fixado na geladeira, né? Então, são dicas, né, que a colega que compartilhou que pode ajudar quem está precisando, né? Porque às vezes é difícil a gente manter essa rotina. Né? É difícil mesmo, Sandra, porque assim, como fala, a gente não, talvez não, porque a gente está em casa, não parece que tem aquela obrigação, né? É um compromisso que você faz, e realmente é difícil, né? Mas é o que eu falo, fazendo aos poucos, um pouquinho por dia, né? E a gente dá conta de fazer, mas também tem que respeitar os nossos limites também. Eu achei interessante que você abordou, né? Porque em casa, gente, vamos combinar, a gente tá de moletom, de camisetão, entendeu? Eu achei interessante que você colocou, né? Se troque, né? Se arrume. Então, se arrume como se você fosse para a faculdade, faz de conta que você está na faculdade, entendeu? E ficar longe da cama, né? Então, isso para os alunos, né, uma dica bem legal também. Né? Porque a cama ela remete a dormir, né? Então, se a gente está próximo da cama, a gente quer deitar e descansar. Então, perto da cama não é o ideal a gente montar o nosso ambiente de estudo ou de trabalho. Tem que ser um pouco meio longe, assim, onde a gente não vê. Sim, longe dos olhos, né? Longe dos E olhos. uma coisa interessante que você mencionou também, né, Mariana, de extravasar essa ansiedade que a gente sente, né? Ou por meditação, ou por uma atividade física, né? E só lembrando aos participantes, né, quem quiser saber um pouco sobre meditação, nós tivemos uma atividade aqui no Coletivamente, que foi com a Caroline Lopes, que ela falou sobre mindfulness. Né? Ela passou um pouquinho de técnicas de meditação mindfulness. Então, vocês podem acessar esse vídeo, está na playlist do canal da GDC, e vocês podem ver, né, lá a gente tem esse vídeo sobre a meditação, nós temos também uma conversa com um médico psiquiatra sobre aspectos biopsicossociais da depressão e ansiedade.
Nós temos também uma atividade que foi feita com nutricionistas e psicólogos, né? Porque também nesse momento de pandemia, muita gente está descontando isso na alimentação. Né? Uhum. Então, a gente tem buscado trazer ferramentas, né? Algumas formas de apoio, de ajuda, né? Para todos nós, nesse momento difícil que está todo mundo vivenciando. Né? Nós vamos ter as próximas atividades, nós vamos falar sobre atividade física, nós vamos também conversar, né, com como que está a questão do sono, né? Porque a gente sabe que se a gente também não dorme bem, no dia seguinte a gente está acabado, a gente não consegue ser produtivo, a gente não consegue fazer nada. Né? Então, a gente vai abordar esses assuntos aqui também. E a Mariana tocou num assunto interessante, que é a questão do uso abusivo de drogas e álcool nesse período. Nós também vamos ter uma conversa dessa com o médico psiquiatra. E, de repente, Mariana, já fica até o convite para você poder fazer essa apresentação juntamente com o médico psiquiatra. Eu acho que vai ser bem legal. Muito legal, eu topo, sim. A gente está se adaptando, né, Sandra? A questão da ansiedade, só para concluir assim, né, a gente fala, faz meditação, mas não é todo mundo que se adapta à meditação, né, a ficar parado, respirando. Então, pessoas, talvez elas precisem de uma outra forma, né, de extravasar, né, essa ansiedade, né? Talvez fazer uma atividade física, pular corda, polichinelo, enfim. Cada um busque aquilo que mais se identifica e mais dá resultado. Né? A gente não tem uma receita que a gente pode passar e vai dar certo para todo mundo. Não, a gente tem que se descobrir nesse momento, né? Um momento de redescoberta. Sim. E de muito aprendizado, né, Mariana? Com certeza, Sandra. Com certeza. Bom, a gente agradece a participação de todos, a gente pede desculpa por esses inconvenientes que aconteceram aí com relação à inscrição, mas a gente pede, quem precisar de certificado, então faça a inscrição pelo link que já foi postado aí, e automaticamente vocês conseguem baixar o certificado. Caso tenha algum problema, eu deixei o meu e-mail aqui no chat, vocês podem também entrar em contato. Mariana, você pode colocar seu e-mail aqui no chat também, para o pessoal, de repente, quiser entrar em contato com você? Então, você mas como eu não sei mexer nisso aqui, eu não sei como colocar. O meu e-mail é mariana.francisco@email.com. YMAIL. E tem o meu Instagram também, que é @mari.psicóloga. Pode mandar mensagem lá no direct também, que eu respondo. Coloquei aqui. Isso, perfeito. É psicóloga, tá? Acho que foi um C aí. Isso mesmo. Obrigada. Belezinha, gente. Olha, uma boa tarde a todos, né? E vamos ficar atentos, né? Como que a gente pode extravasar, né, essas emoções, né? Ou tentando silenciar por alguns minutos, ou então tentando fazer uma atividade física um pouco mais, né? Pular corda, um polichinelo, como a Mariana acabou de falar, né? E lembrando, pessoal, se inscrevam no canal da GDC, né? A gente tem bastante conteúdo interessante nesse canal, né? Falta pouquinho para a gente chegar à marca de 1000 inscritos, né? Contribua, divulguem o nosso canal. Vamos levar conhecimento, vamos levar informação de qualidade para as pessoas, né? Agradeço também ao Júnior, que ficou aqui, né, no backstage aqui, ajudando, né, a gente. A Dani também, que se dispôs a ajudar hoje também no chat. Então, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e cuidem-se. Obrigada, tchau, tchau.